Amém. Mas acredito que foi um tempo abençoado. Agora, quando se trata de especificamente o que estamos falando aqui, subjugando nações também. O que realmente precisamos ter em mente para a vida, tudo bem, é a fé. Hebreus, no capítulo 11, versículo 33. Precisamos de uma fé verdadeira e profunda. Não é exatamente nesta parte crucial que nós descobrimos e compreendemos que a fé é o quê? Eu realmente não consigo ouvi-lo claramente. E a obediência, por sua vez, é o que verdadeiramente ama e demonstra esse amor de forma prática. E a obediência, de fato, também é uma forma de humildade. Amém, final. Então, por meio da fé verdadeira, que significa por meio da obediência sincera, do amor genuíno e da humildade profunda, somos capazes de subjugar nações e reinos inteiros e silenciá-los completamente. O nome do seu missionário, Thomas Baker, que foi tragicamente comido pelos habitantes locais das Ilhas Fiji, você vê, é uma história notável e bastante incomum. Estão realmente arrependidos? Sim, eles estão, mas eles o comeram. O marido de alguém, o pai de alguém, o tio de alguém, o amigo de alguém, um ser humano, uma vida valiosa. O irmão de alguém, o pastor de alguém, o líder de alguém foi tragicamente comido pelos missionários e pelos habitantes fijianos em um evento lamentável. Sim, sim. Ainda assim, sua obediência. O fruto da obediência deste homem, do trabalho deste homem e o fruto de todos os metodistas. Sim, por toda parte. Se você, por todo lugar aqui, se você vier a Gana, você certamente verá muitas igrejas metodistas e presbiterianas que de fato dominaram as nações a partir dos missionários que foram enviados para cá. Oh, sim, que benção. Então estamos apenas tentando fazer o que eles fizeram. Estamos tentando ser metodistas, sim, no nosso tempo, sim. E é por isso que Deus nos deu um novo nome, Igreja Missionária das Ilhas do Pacífico. Amém, final. Isso é uma verdadeira bênção. Então, realmente percebemos que precisamos de alguém, mesmo que a pessoa tenha uma fé profunda, que seja alguém com um conjunto abrangente de habilidades essenciais e importantes, habilidades de pastoreio que são cruciais. Você precisa de habilidades de pastoreio. Oração. A habilidade de orar, a habilidade de visitar, a habilidade de aconselhar ou o ministério da palavra de Deus, que é tão essencial. E a habilidade de interagir, sim. Agora, nem todas as interações são boas, porque algumas pessoas interagem com as ovelhas e fazem coisas ruins a elas em vez de coisas boas. Então temos que garantir que façamos coisas boas. Amém. Agora, quando enviamos alguém que é um pastor dedicado e que possui um conjunto de habilidades essenciais e bem desenvolvidas, para que uma pessoa seja poderosa, ela tem que fazer o que faz de coração, compaixão e dedicação. E então precisamos de um tipo de coração. E quais são os tipos de coração que uma pessoa que vem como pastor e missionário, quais são os tipos de coração que você deve ter? Número 1, um coração que está fluindo, um coração que transborda de amor e compaixão. E número 2, um coração que não é tolerante e flexível significa que ele não se rende completamente.
Número 3, um coração verdadeiramente saudável e pleno. Um coração que está em paz consigo mesmo. Não um coração cheio de amargura profunda, de raiva intensa, de vingança implacável, de fúria descontrolada, de maldade pura e simples. Não, absolutamente não. E é exatamente aí que algumas pessoas me perguntaram com grande curiosidade se essas pessoas que nos atacaram ou qualquer indivíduo que nos tenha prejudicado de alguma forma viesse até mim dizendo com humildade: meu nome é Pai, eu seria capaz de perdoá-los de verdade com todo o meu coração? A resposta é sim. Eu seria capaz de recebê-los? A resposta é o quê? Sim, por favor. Eu seria capaz de aceitá-los novamente na igreja? A resposta é o quê? Eu seria capaz de aceitá-los novamente como líderes na igreja? A resposta é o quê? É só isso. No que me diz respeito e no que diz respeito a você como um cristão. Sim, é isso. Então, porque precisamos ter corações saudáveis, não podemos nos dar ao luxo de ter corações cheios de vingança. Você, o quê? Você viu? Não, 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 não. Ninguém pode fazer ninguém ver nada. Deus pode fazer as pessoas verem, mas você não pode fazer as pessoas verem nada. Certo? Qual é o próximo tipo de coração? O número 3, por favor. Perdão e corações encorajadores. O quarto tipo de coração. Tipo de coração. Que coração? Não tem um coração mau? Sim, não ter corações maus. O próximo tipo de coração. Coração pensativo. Um espírito quebrantado e contrito está perto do Senhor. Amém. Quais são os outros corações? Ele não deve ter um coração inflexível. Amém. E qual é o último tipo de coração? Essa é a última vez, certo? Agora, que tipo de pessoa essa pessoa deve ser de fato para cumprir sua missão e guiar o rebanho? Amém. Ele deve ser um pastor fiel, alguém verdadeiramente dedicado e profundamente comprometido com a sua sagrada vocação, com o rebanho que lhe foi confiado e com os princípios da fé que ele representa. Amém. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 2, nos diz o seguinte: além disso, é necessário que os administradores encontrem um homem. É necessário ser fiel ou leal. Então, no pastor que enviaremos, o bom pastor que subjugará a nação, o que precisamos sobre a pessoa é que ela seja verdadeiramente fiel e dedicada. Agora, esta é a palavra necessária. Todo mundo vê a palavra necessária. Significa requisitos. Agora, para um carro ser realmente bom de estrada, há alguns requisitos essenciais. Número 1, um tocador de CD, por exemplo. Número 2, um ar-condicionado. Número 3, isqueiro. Número 4, vidros automáticos. Número 5, vidros escuros de fábrica, com proteção solar e privacidade. Número 6, leitor de DVD de vídeo de alta qualidade. Número 7, engraxate automático de sapatos. Número 8, assentos aquecidos. Nenhuma dessas. Renovador de ar automático. Mata-mosquitos automático. Porque em alguns carros os mosquitos se escondem e picam você quando você começa a dirigir. Nenhuma dessas opções é obrigatória. É bom ter um mata-mosquitos automático, mas isso, na verdade, não é um requisito essencial para que o carro possa circular legalmente na estrada. E os faróis dianteiros? São eles um requisito obrigatório? E o limpador de para-brisa é igualmente um requisito? Ok.
E quanto a um motor, ó sim. Agora, sempre que algo for um requisito e você fizer papel de bobo com isso, você viverá para se arrepender profundamente. Um dia eu estava dirigindo tranquilamente de Accra para Kumasi, em Gana. Isso é no meio do país. Uma viagem considerável. É como entre Nandi e Suva. Sim. E meu carro teve um problema com os limpadores de para-brisa que não funcionam assim. Ele não faz isso, mas às vezes escolhe fazer e às vezes escolhe não fazer. Então, Kumasi é uma área chuvosa, de fato muito chuvosa, com precipitações frequentes. E naquele dia específico, eu pude observar com meus próprios olhos que um carro precisa, sem dúvida, ter seus limpadores de para-brisa funcionando perfeitamente para garantir a visibilidade. Quando a chuva forte começou e você ligou o dispositivo, ele simplesmente não funcionou. Foi aí que percebi que sem aquele equipamento essencial, você não consegue dirigir o carro. Sim. Então, se você sabe que é um requisito, deve garantir que essa qualidade específica você a tenha, que ela esteja lá. A Bíblia diz: um homem verdadeiramente fiel, quem realmente o achará? Um homem fiel, quem de fato o achará? Quem encontrará alguém que seja genuinamente e profundamente fiel? Isso significa que não é tão fácil assim encontrar um homem verdadeiramente fiel. Mas é um requisito essencial, mesmo que não seja tão comum encontrar um homem verdadeiramente fiel. Veja o que diz Provérbios 26. A maioria dos homens proclamará cada um a sua própria bondade e virtude. Esqueça isso. Mas um homem verdadeiramente fiel, quem o achará? Um homem realmente fiel, quem o achará? Um fiel de coração. Agora, ao longo dos anos, eu passei a acreditar que a 1 Coríntios e também Provérbios 2 está correto. Na verdade, quando eu observo alguns dos pastores, se nós fôssemos. Veja bem, eu acabei de chegar da Nova Zelândia. O pastor de lá, o pastorial, está lá há cerca de 20 anos já. Quando eu olho para o trabalho que ele realiza, eu tive um acampamento, era algo assim com muita gente presente. Agora, quando olho para o trabalho que foi cuidadosamente e diligentemente feito na Nova Zelândia, você realmente entende. Percebi que o trabalho que foi realizado e consolidado só pode ser atribuído ao fato de que a pessoa que enviamos para lá há mais de 20 anos ainda permanece incrivelmente estável. Ele está lá apenas fazendo o trabalho essencial, pregando com dedicação, se movimentando estrategicamente e mantendo-se firmemente estável. Não surgiu absolutamente nada de novo ou inesperado. Aquela coisa, né? Aquele problema de igreja, nada disso. E assim, todas as crianças do First Love que apareceram são filhos das pessoas que estão lá e são frutos do testemunho das crianças, o que é algo realmente muito bonito e inspirador de se ver. Ah, sim. E os membros que estão estáveis e que envelheceram na igreja são aqueles que permanecem fiéis e dedicados. Ah, é aí que você percebe que é exigido que um homem deva ser de fato um homem completo. Se você não tem nada, mas tem fidelidade, você tem algo grandioso. Tem algo grandioso. Eu costumava pensar. Deixa-me te contar a verdade, sabe? Eu costumava pensar que os melhores pastores. Havia duas qualidades que eu achava que um pastor deveria ter.
Você quer saber quais são essas duas? Acho que vocês não querem saber. Vou contar para outras pessoas. Sim, essas são, de fato, as duas qualidades mais importantes. Primeiro, eu sempre achava que um pastor deveria ser muito amigável e bastante sorridente. Essa era, sem dúvida, uma das primeiras e principais qualidades, porque eu, pessoalmente, não achava que era amigável o suficiente para a função. Minha esposa costumava. Quando eu estava pregando, ela costumava fazer uma cara, mas ninguém percebia que ela estava fazendo aquela cara. E ela costumava fazer seu rosto sorrir. Sorriso, ela estava me dizendo que eu deveria sorrir porque eu estava muito sério, sabe como é que é? Então, eu admiro pastores amigáveis. Então, eu senti que isso é uma qualidade. Então, você quer saber a segunda qualidade? Não sei se você realmente quer conhecer a segunda qualidade. A segunda qualidade que eu realmente admirava e valorizava era um pastor que sabia cantar muito bem. Sim, porque quando o pastor pode liderar o culto de forma inspiradora e com grande paixão, como eu te amo, meu querido Senhor, e a tantos outros. Veja, ele canta tudo muito, muito bem. Eu sempre disse a mim mesmo: este é um homem de Deus ideal, um verdadeiro servo. É um homem de Deus ideal. Ele é muito amigável, sempre sorridente e sabe cantar muito bem. Então você tem um verdadeiro homem de Deus, completamente qualificado. Agora, ao longo dos anos, tenho visto pessoas muito amigáveis, cantando muito bem e se transformando em monstros. Oh, sim. Ei, admiro pastores quando eles pegam o microfone e levantam a voz. Você. Eu digo, Senhor, eu realmente quero muito ser assim. É algo tão incrivelmente poderoso, mas eu realmente não consegui. Você entendeu? E ao longo dos anos também passei a concordar plenamente com a Bíblia. Se eu fosse escrever uma Bíblia, uma escritura sagrada que as pessoas deveriam ler, estudar e seguir fielmente, eu também escreveria que é um requisito fundamental que o homem seja verdadeiramente fiel. O que significa ser constante, ser estável e ser imutável em seus princípios e ações. Coloque-o lá, ele não vai mudar. Ele manterá sua fé inabalável. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando declarou em sua carta a Timóteo, no capítulo 4, guardei a fé. Isso significa que tenho sido constante. Eu mantive a minha fé inabalável. Eu mantive a minha fé. Mantive as mesmas crenças e convicções durante todo o meu ministério. Até o fim do meu ministério, mantive as mesmas crenças e os mesmos princípios. Uau! Eu não mudei. Coloque a escritura ali, senhor homem das escrituras. Sabe, seja rápido e ajude. Ajude a pregação. Quem está aí? Ou não há ninguém lá? O que está acontecendo? Talvez encontremos um jovem que entenda a mensagem. Ela é jovem. Ela é muito jovem. Certo, só uma. Há 5 pessoas trabalhando lá. Só uma. Há 5 pessoas que foram para os fundos. 5 pessoas podem resolver o problema. Alguém sabe 5 pessoas? Talvez você me mostrar como 5 pessoas podem resolver esse problema. Amém. Estou prestes a impor as mãos sobre todos, então quero que vocês prestem atenção. Eu mantive a minha fé. Eu completei a minha carreira verdadeiramente.
Você sabe, não é permitido cruzar as pessoas de forma alguma. Você tem que manter o seu percurso. Quando você está correndo 100 metros, não pode simplesmente cruzar as raias. Você não pode cruzar as raias. Em 200 metros, você não pode cruzar as raias. Você não pode. Você não pode simplesmente fazer isso. Você tem que permanecer na mesma linha. E se você permanecer na mesma linha durante toda a corrida, você recebe algo. Sim. Então, fidelidade significa constância. Todo mundo diga constância. Você está pronto para ser constante? Quando você faz matemática, você vê que há algumas equações. 24k vezes 14 dividido por 2 sobre a raiz quadrada de 3 é igual a alguma coisa. O k é uma constante. Ele nunca muda, sempre. Amém. Eu combati o bom combate e mantive o meu próprio percurso, porque permaneci firmemente e fielmente nele. Se você conseguir ser fiel aqui em Fiji, nas Ilhas Salomão, se você conseguir manter a fé e permanecer constante, eu estou dizendo que um dia a Pacific Island Missionary Church será a maior congregação em Fiji e em quase todas as ilhas. E você ficará surpreso ao ver que, quando jogarem bombas nucleares em outras cidades do mundo, lugares como este podem se tornar ainda mais importantes, onde as pessoas correrão para vir à igreja. E eles saberão que nós fugimos de algum lugar, de um lugar seguro, para a igreja missionária das Ilhas do Pacífico. Uau! Você está aí ou está vivendo? Então, a fidelidade é esse pastor que enviaremos para subjugar as nações. Precisamos que ele seja constante, sem alterações. Amém. A segunda razão pela qual precisamos dessa característica da fidelidade é que a primeira razão é que ela é um requisito fundamental. É que precisamos dela para lutar eficazmente contra inimigos internos e ameaças que surgem de dentro. Amém. Interno o quê? Inimigos. Jesus disse que os inimigos do homem serão, de fato, os da sua própria casa. Os inimigos do ministério, muitas vezes, são, infelizmente, da sua própria casa, ou seja, aqueles mais próximos. Eles vêm de dentro, não de fora. Os verdadeiros inimigos de um homem, os inimigos de uma igreja, vêm do próprio lar. E precisamos aprender a lutar de forma eficaz contra os inimigos internos que surgem do lar. É exatamente isso que chamamos de quinta coluna. A quinta coluna. Os inimigos de um homem serão, de fato, os da sua própria casa, e não pessoas distantes ou estranhas. Então, as pessoas que lutaram contra a igreja australiana, lutaram contra a igreja na Nova Zelândia, lutaram contra a igreja em Fiji, lutaram contra as igrejas em todo lugar. Não são de fora, são inimigos internos. E assim somos nós. Temos que nos tornar especialistas em lutar contra aqueles que são da nossa própria casa. Mas eles não são constantes e não são fiéis. Diga ao seu vizinho: eu quero que você seja constante e fiel. Caso contrário, vou lidar com você ao longo do caminho. Vou lidar com você. Provérbios 22 e versículo 10. Expulse o escarnecedor e a contenda acabará. Você se esforça e a reprovação deve expulsar o quê? O escarnecedor. Há pessoas no Salmo 1 e no versículo 1 da Bíblia Sagrada que dizem: bem-aventurado o homem
que não se assenta no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores e zombadores. Pessoas escarnecedoras são frequentemente pessoas próximas que sentem que te conhecem, te zombam, riem de você e têm um certo sorriso de desdém. Sim, um sorriso de desdém. Ah, sim. Mas a Bíblia diz para expulsar esse escarnecedor e Provérbios 20, 12, 10 diz para afastá-lo. Então, o seu dever como pastor, como missionário, é afastar os escarnecedores, não pessoas com facas, zombadores e escarnecedores, mas sim aqueles que deliberadamente causam discórdia e zombaria. O escárnio é como um som baixo, sabe? É como uma música em volume baixo sendo tocada contra você. O volume alto é uma acusação direta e explícita, uma calúnia inegável e manifesta. Mas o escárnio é como um volume mais baixo, uma forma sutil, porém ainda assim é zombaria, é uma risada disfarçada, é sarcasmo velado e negatividade. Uma negatividade velada, indireta, insidiosa e persistente. É só uma atitude completamente debochada em relação a tudo o que estamos fazendo, e o que realmente devemos fazer é afastar todas essas pessoas. Quando eu comecei a igreja, havia muitas pessoas que zombavam de mim. Elas achavam que eu não tinha sido verdadeiramente chamado por Deus de forma alguma, e isso era um grande desafio. Então, elas me olhavam de uma forma bastante estranha quando eu ia pregar, sabe? E eu nem tinha o que vestir, porque, você sabe, eu era muito um daqueles. Eu realmente não gosto de ternos, sabe? Aqueles típicos ternos ingleses. Eu não gosto e nunca gostei, de verdade, em toda a minha vida. Mas veja bem, no entanto, como eu ia pregar, tive que mandar fazer alguns para usar, infelizmente, para essa ocasião. Então, eu fiz 3. Sim, meu pai fez para mim. Meu pai ficou tão feliz quando eu disse isso. Naquela época eu só usava jeans. Naqueles dias eu só usava jeans. E então, agora que eu disse que ia fazer a igreja, mandei fazer 3 ternos. Um marrom, um cinza chumbo e uma outra cor. Assim, todas as 3 cores eram realmente muito brilhantes, e isso era notável. Esse era o meu novo e distinto uniforme de pastor. Assim, eu caprichei na escolha das gravatas e comprei várias, uma grande variedade delas, para usar especificamente aos domingos durante os cultos. Assim, era um visual que me deixava muito satisfeito. Mas havia pessoas que não importava o terno que eu usasse, nem as gravatas que eu exibisse, me zombavam no coração e me desprezavam. E eu podia sentir isso, porque hoje em dia, vou te dizer, não preciso que as pessoas me digam algo. Quando sinto, sinto. Quando eu sinto, eu sinto. Eu aprendi a confiar em todas essas coisas. Ó, sim. Quando eu vir pregar, estarei pregando para pessoas que estão falando sobre mim. Eles tiveram reuniões sobre mim para discutir sobre mim. Eles disseram: não sei pregar. E eu não sou realmente e genuinamente chamado. Sim. Então, quando eu estava no púlpito, o microfone estava. Veja, eu esqueci de todas essas coisas, mas acho que um dia fui pregar em algum lugar. Não sei se foi na Coreia. Havia um programa de muita atenção, algo bastante incomum para mim, porque eu já preguei muito, mas eu acho que era alguma atenção. Não sei exatamente que programa era. E então me lembrei do que costumava acontecer comigo. Minha mão tremia e minha saliva acabava na boca. E quando sua saliva acaba na boca, sua língua não consegue se mover. Os movimentos da sua língua são o que cria as palavras.
Então a língua fica presa lá em cima ou lá embaixo. Então você não pode falar. Você não pode falar novamente porque sua língua está presa na boca. Então, no meio da minha pregação, eu realmente preciso de um pouco de água fresca. Dê-me água. Então, uma irmã gentil vai buscar água fresca para mim e, em seguida, trazê-la cuidadosamente para o boneco. 8. E agora? A irmã traz a água para o púlpito. O povo vai me criticar demais. Eles dizem, por que ele está bebendo água no púlpito? Então, como beber água? Ah, agora eu posso falar. Então veja, enquanto eu estiver pregando, a irmã vai caminhar. Venha aqui, minha querida. Você, sim, venha. Ela vai vir e então vai trazer a água. Porque eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço de pegar a água antes. Mas quando começo a ler, vejo o rosto e minha língua volta a falar. Então ela trará a água e depois voltará. Ei, esse foi um dos meus crimes e pecados. Quem é a menina que vem trazer água? Por que ele precisa disso? Quem ele pensa que é? Por que ele está recebendo essa água? Isso estava realmente me matando e eu não sabia. E também agora ouvi que disseram que eu não tinha sido realmente chamado por Deus. E porque eu não tinha sido realmente chamado por Deus, a igreja não poderia funcionar e eu não poderia realmente pregar. E que eu não era realmente um bom pregador. Um dia, minha casa fica um pouco longe da igreja. Quando finalmente cheguei à igreja, percebi que meu sermão de domingo, aquele que eu tinha escrito, eu não o tinha comigo. Veja, o que eu costumava fazer naqueles dias? Tenho minha Bíblia e então escrevo as notas. A mensagem de hoje são 7 grandes princípios. Então, ponto número 1, 2, 3. Naquela época, eu escrevia tudo em papel e caneta. 1988. Sim. E então eu tinha um clipe, né, um clipe de papel. Então recortei as notas em uma página da Bíblia e então fechei a Bíblia para que você não pudesse ver. Então quando eu abro a Bíblia assim, ninguém pode ver minhas anotações. Então, e isto? Eu costumava andar assim, pregar. Ó, sim. E minhas anotações estavam lá. Certo dia, ao chegar à igreja, percebi com alguma surpresa que havia deixado os bilhetes em casa. Agora você vê, quando eu pensava nas pessoas que estavam sentadas na igreja e eu sabia que essas pessoas já diziam, não posso pregar. Eles disseram isso, se eles disseram isso. E eu não tinha certeza se seria capaz de me lembrar da pregação. Quando chamei, eu disse, Senhor, e o serviço já estava. Então tive que me virar. Eu realmente me virei e dirigi assim. Você conhece a Fórmula 1? Sim, Fórmula 1. De volta para casa, pego minhas anotações importantes, trago-as de volta e corro rapidamente para a igreja. Ah, sim. E então o dia continua. Eu estava com muito medo, sim, realmente. Agora, aos sábados, comecei a ter uma diarreia bastante forte e persistente, o que me preocupava bastante. Você conhece a diarreia? Estômago escorrendo. Eu nunca soube que diarreia é causada por ansiedade. A ansiedade pode fazer você correr. É, mas eu não sabia. Então começou no sábado às 2 horas. Aquele estômago solto podia começar no sábado seguinte, de novo no outro sábado. Até que percebi que era todo sábado. Então contei para minha amada, ela era minha amiga. Eu disse a ela, eu disse que realmente não posso. Eu disse a ela porque eu pensava que, como vou pregar todo e cada domingo agora, que sou um pastor, vou ter uma dor de estômago pelo resto da minha vida inteira. Então conversei com ela. Eu disse a ele que esse é um problema sério, que vou ter uma diarreia muito forte e persistente pelo resto da minha vida.
Eu até esqueci o que ela disse, mas depois percebi que estava com medo. Rato. Rato. Sim. É por isso que a Bíblia diz, Provérbios 22, chupe-os. Então, um dia eu tive um sonho, e esse sonho, de fato, precipitou o entendimento de Provérbios, capítulo 22. Sim. No sonho eu me vi como um boxeador. Assim eu estava lá, pronto para lutar no ringue, sentindo a adrenalina. Ei, eu estava usando shorts vermelhos e meu oponente estava usando shorts azuis. E nós estávamos brigando. Nós lutamos assim. E então o sino tocava plim. Então paramos. Então começamos a tocar. Então comece a lutar. Eu lutei, acho que uns 11 rounds completos no meu sonho. Cerca de 11 rounds, lutas completas. E no final do 11º round, de repente acordei e estava suando na cama ou no chão. Mas esse é o choque. Você está pronto para o choque? Ah, não, acho que não vou a Banatu para contar o choque. Você sabe quem era o outro boxeador? Você quer saber quem era o outro boxeador? Antes de eu pregar, havia uma garota que costumava cantar, e ela canta. E havia um irmão que senta e toca violão, e ela canta. A boxeadora era a garota que canta. Eu já tinha ouvido falar de uma garota boxeadora lutando. Eu fiquei surpreso. Então, nessa pescaria, o Senhor me mostrou que essa pessoa está lutando contra você. Sim. Então, de repente, percebi que Deus estava, de fato, me dizendo algo muito importante. Então, imediatamente decidi convocar uma reunião. Convoquei uma reunião que não incluía essa garota, mas incluía meu pastor assistente. E eu disse: eu convoquei esta reunião com um propósito muito específico. Nessa reunião, na sala onde nos encontramos, não havia cadeiras, então todos sentamos no chão. E eu disse: decidi demitir você, meu braço direito. Meu braço direito. Embora, quando viajo para o exterior, eu deixe a igreja sob os cuidados dele, eu disse: decidi te demitir, te afastar deste canto. Qualquer um que zomba de você, que te despreza, você não precisa deles. Você não precisa dessas pessoas na sua vida. Sim. E então eu disse: decidi começar. Ele perguntou: por que eu o demitiria? Por que eu o demitiria? Ele vai continuar na igreja, mesmo que eu não queira que ele suba ao púlpito. Ele está na igreja. Eu disse: não, eu não quero você na igreja. Aprenda a afastar todos aqueles que são zombadores. Sim. E se sua esposa não te honra e você percebe que ela está zombando de você, olhando fixamente enquanto você prega, levantando a sobrancelha de forma desrespeitosa, fazendo todo tipo de comportamento inadequado, entendeu? Você também tem que aprender a lidar com isso, porque há alguns zombadores que você não pode afastar, mas pode discipliná-los. E eu lidei com meus próprios inimigos internos. E quando esse cara foi embora, o cantor principal foi embora, os guitarristas também foram embora, os amigos do assistente pessoal foram embora, e quase toda a igreja acabou. Restaram apenas algumas poucas pessoas de fato naquele momento. Sim, e foi aí que outras pessoas se tornaram meus assistentes. Mas essas pessoas, que são muito especiais, ficaram comigo por muitos e longos anos, sempre fiéis. É melhor ter poucas pessoas que são leais a muitas pessoas. Você não consegue saber se a pessoa está com você ou não está. Amém. Alguns de vocês têm olhado para o estimado pastor bispo Andrew com olhos de zombaria e desdém, o que é lamentável. Se a coisa realmente vai funcionar ou não vai funcionar. Em vez de dar seu apoio total, você fica meio a meio, esperando ouvir que não deu certo ou que não funcionou. Atos de zombador, você precisa tomar uma decisão. E então, todo pastor que você vê,
eu fui enviado em uma missão para começar a Lighthouse. E eu tive que me livrar de toda a zombaria, do escárnio e das pessoas que realmente me desprezavam. Diziam que eu não tinha um chamado divino, que não gostavam da minha pregação. Uma pessoa me viu pregando na televisão e disse: "Isso é pregação, por acaso? Isso é conversa." Isto não é pregação, isso é bastante falante, de fato, muito expressivo. Ela disse: "Isso não é pregação, isso é conversa." E então ela pegou o controle remoto e aumentou o volume. Eu sei porque a filha dela me contou. Ela o transforma. Eu disse: "Isso não é pregação, isso é conversa." Oh, sim, incrível. Oh, sim, yes. Sou cristão há muitos anos servindo ao Senhor e já vi tudo isso. Sim, mas eu aprendi. Olha, vou te contar uma coisa. Toda e qualquer pessoa que eu percebo que não acredita verdadeiramente em mim, eu simplesmente me afasto completamente. Eu simplesmente me afasto. Eu só me afasto. Eu só me afasto. Você me vê me afastando de mim mesmo. Você diz isso sobre mim. Ele é assim, ele é assim. Sabe, tudo o que eu digo é que não sou perfeito. E eu acho que não consigo estar à altura do seu padrão. Você entende o que eu estou dizendo? Então eu preciso me retirar. Com licença. Desculpe se eu não consigo me retirar. Se eu não conseguir me retirar, vou pedir que você me desculpe. Ou você me desculpa, ou eu te desculpo. Um de nós precisa se retirar. Ah, sim. Então precisamos de um pastor que seja mestre em lealdade para alcançar lealdade e fidelidade em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. Porque a natureza de uma pessoa normal é ser infiel. Veja, qualquer pessoa que seja casada com um homem e sinta que esse homem ou ele nasceu fiel. Quero que você saiba que ele nasceu e é fiel. Ele nasceu e é fiel. Sim, ele está tentando. É só TR. Ele está apenas tentando. Sim, ele nasceu e é fiel. Sim. Olha, acostume-se com a realidade. Um homem é alguém que pode amar muitas pessoas. Oh, sim, ele pode amar muitas, muitas pessoas, de fato. Acostume-se com as realidades. Crescer. Sim, cresça. Um homem pode amar muitas pessoas. Sim, muitas pessoas. Oh, sim, de fato. Na verdade, a própria natureza não lhe ensina absolutamente nada. A natureza nos ensina isso. Então, naturalmente, um homem está sempre olhando ao redor, observando tudo. Eu vi alguns jovens ali naquele momento. Agora, através da pregação da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, ela muda seu coração e faz você. Mesmo que você não seja bem-sucedido, pelo menos você tem o objetivo de todo o coração de ser fiel e ter apenas uma pessoa. Sim, através da palavra de Deus. E você sabe, eu estava conversando com alguém, eu disse que não é todo homem que quer sair e dormir com outra pessoa. Há muitos homens que só querem uma pessoa. E mesmo pessoas que têm muitas esposas, sempre acabam com uma que chamam de única. Uma vez eu conheci uma mulher que era de fato uma das várias esposas do marido dela, uma situação que era bastante comum. E eu perguntei a ela: "Você é a favorita?" Ela disse: "Eu não sei." Então eu disse: "Ok, você é aquele liga mais?" Ela disse: "Sim." E ela disse: "Porque ele me liga mais." Eu não sei. Ele me liga para. Eu disse: "Quando ele liga?" Você diz que ele liga a qualquer hora, em qualquer momento do dia ou da noite. Ela vai se organizar e ir com um sorriso no rosto, porque ela é uma entre muitas. Não com uma cara feia na cama, porque você é o único. Oh, e é assim.
Ouvir. Através da pregação, Deus tocou o coração de muitas pessoas. Tudo o que eles realmente querem é, como disse um pastor, se eu tiver a minha Bíblia, tenho um bom livro e tenho a minha esposa, estou perfeitamente bem. Apenas uma pessoa. Ó, assim, que marido. Quantas querem um marido a um assim? Ele tem sua Bíblia, seu livro que está lendo e sua esposa é tudo o que ele quer. Ó, sim, e você vê tal personagem realmente entrou nesta pessoa através da palavra divina e poderosa de Deus. Tá? A maioria dos meus pastores. Tenho vários pastores cujas esposas morreram. Eles não podem ser facilmente danificados. Eles não conseguem encontrar alguém. Não que eles cubram. Quando eu sequer menciono o assunto, eu disse, não sinto. Eu não tenho. Eles não são velhos. Eles não são velhos. Não. 40 anos, início dos 40 anos. Pergunte a eles. Eles não querem. Minha esposa era boa. Minha esposa era boa. Sim. Sim. Principalmente se tiverem uma boa mentalidade. Eles não gostam. Eles não gostam. Casar novamente. Eles nem gostam disso. Você os vê cuidando dos filhos, indo para a escola com os filhos, fazendo tudo o que não gostam. Eles não querem casamento. Sim. Então, não é todo mundo que é assim, de fato, não. Através da palavra de Deus, você muda e se torna fiel. Então, na igreja, a nossa natureza humana é a infidelidade, infelizmente. É por isso que pregamos sobre isso, né? Para que isso te transforme e, em vez de se tornar instável e infiel, gradualmente você muda e se torna uma pessoa estável, fiel. Sim. E você vê que gosta apenas de uma pessoa. Sim, apenas uma pessoa. Sim, é por isso que nós pregamos a vocês, para que vocês sejam estáveis e fiéis. E você sabe que este é o meu Deus, esta é a minha igreja, este é o meu pastor, é aqui que eu estou. Mesmo quando alguém quer se casar com você, quando alguém quiser se casar com você, pergunte à pessoa. Espero que você saiba que esta é minha igreja, você não pode se casar comigo. E depois você tem febre alta e diz que quer ir a algum lugar. Similarly. Ei, tem gente que quando a febre realmente chega, quer te tirar da igreja. Sim, eles querem te afastar. Sim, esse é o seu, esta é sua igreja, seu pastor. Então diga para alguém, eu estou sendo uma pessoa verdadeiramente leal, fiel e também realmente muito estável. Amém. Agora, o terceiro motivo pelo qual a lealdade, a fidelidade e a constância devem estar no pastor, e ele deve ensinar isso, é para que haja amor verdadeiro e profundo. Amor. Quando um homem está sentado tranquilamente no quarto de hotel, dizendo para sua querida e amada esposa: querida, eu te amo muito. Não há absolutamente nenhuma infidelidade, há apenas uma completa e inabalável fidelidade. Quando você genuinamente diz eu te amo, não há traição envolvida. Ontem eu estava lendo as notícias e elas disseram que havia uma senhora na América. Eles disseram que ela disse que não estava com a mente completamente estável desde o momento exato em que descobriu que o seu próprio marido estava tendo casos extraconjugais. Ela, de fato, não é esse tipo de estrela, absolutamente. Seja lá o que ela tenha se tornado mentalmente, isso os afeta. Isso afeta você. Sim, isso não é amor. Isso não é amor. Sim. Então vocês não terão amor quando as pessoas saírem da igreja. Vem, vai embora. Então, onde está essa pessoa? Ah, ela disse que não quer mais ouvir falar da igreja. Então, e quando você vê essa pessoa, onde está esse pastor? Ele costumava ser um. Ele diz que agora ele escolheu, ele se juntou a outra religião. O que é isso? Nós vemos isso.
Por que a irmã tal está assim? Ah, agora ela está fazendo vídeos no YouTube para nos expor no YouTube. Todo dia tem algo nos criticando. Que tipo de besteira é essa? As pessoas ficaram loucas? As pessoas ficaram loucas? Hoje você diz que essa é a melhor igreja. Da próxima vez você diz que é uma igreja ruim. Sua cabeça está funcionando? Tem alguma coisa errada com você? Amanhã diz: esse é meu bom pastor. Esse é o melhor homem de Deus. No momento seguinte você diz: eu odeio esse homem. Ele é um homem mau. Ele é um homem ruim. Ele é um homem de Satanás. Por que você está com esquizofrenia? Eu não suporto esse homem. Você não suporta esse homem? Outro dia você estava dizendo que o ama tanto. Ali está seu pai. Não tem ninguém. O que há de errado com você? Você é bipolar? Você é bipolar? É um polo aqui, outro polo ali. Bipolar significa que você oscila de um polo, do polo norte ao polo sul, que é uma distância muito grande. Em um momento você está vendendo livros e promovendo-os. No momento seguinte você está dizendo-os uma porcaria. Agora, especificamente no que diz respeito à questão da doença mental. No que diz respeito à questão da doença mental. Em psiquiatria. Você está fazendo psiquiatria? Você parou. Temos realmente uma doença séria chamada depressão clínica. Quando uma pessoa está deprimida, o humor está baixo, a tristeza e uma sensação de desesperança. Eu não. Eu nem consigo me mexer. Diga a alguém que não consegue nem se mexer. Não consegue se mexer, não tem interesse. Você tem uma atitude negativa sobre tudo na vida. Está inativo. Você não quer sair. Não consigo nem me mexer. Não quero me mover. O rosto está caído, tudo está caído. Às vezes até querem se matar. É isso. Esse é o Polo Sul. Então, no Polo Norte, eles têm outra doença chamada mania, hipermania mania. Veja, eles estão muito felizes. Eles saem conversando, falando com as pessoas. Eles querem fazer compras, querem comprar muitas coisas, viajar para cá, fazer. O que mais eles fazem? Jogue, gaste dinheiro fazendo compras, movimente-se bastante, faça sexo. Sim, tudo em uma única ponta, em um único importante ponto. Polo Norte. Então hoje você está muito feliz. Você vai às compras, compre, você pode gastar todo o seu dinheiro, use 2 cartões de crédito, tudo terminado. O momento seguinte, eu não quero sair, estou triste, tudo está para baixo, eu vou morrer amanhã. Esta vida acabou. Isso é ser bipolar. Um dia você disse que a igreja é uma igreja muito boa. O pastor é um pastor muito bom. É meu grande homem de Deus. Na próxima mulher você diz que ele é Satanás. Eu não suporto ele. Eu não gosto dele. Eu não quero. Do Polo Norte você vai para o Polo Sul. Você não é bipolar? Você não é bipolar? Ah, sim. A esquizofrenia é, de fato, outra doença mental grave e complexa. Frenias são personalidades. Quizo é uma divisão. Uma pessoa dividida é como se fossem 2 pessoas em uma só. 2 pessoas em uma. Você vê a pessoa normalmente conversando, está conversando com você. Ah, sim. Como vai tudo? Tudo bem. E o doutor, como está? Você está bem? Está tudo bem. Ele está falando calmamente. E isso e aquilo, está tudo normal. Aí você pergunta para ele, tem algum problema ou algo assim? Não. Então nenhum problema. Então por que que ele está no hospital? Ah, ele está só por aí e tal, sabe? Mas ele disse, eu matei a minha própria mãe e os meus 2 filhos uma vez. Então ele não sabe se é por essa razão que querem fazer isso. Sem saber que essa pessoa normal, ele disse assassinato. Ele matou a mãe e 2 irmãos. Ele os assassinou.
E ele está sentado ali, parecendo normal, sem sorrir, falando normalmente. E só no último momento ele menciona que não sabe se é porque matou a mãe, o irmão e a irmã que está no hospital. Que talvez seja por isso que querem que ele fique aqui. Mas quero dizer, está tudo bem. Ele até pergunta para você, o médico, se você está bem. Como está a família e o Natal dele. E assim por diante, como uma pessoa normal. Você não se perguntou por que esse homem foi levado para o hospital? Então ele simplesmente lhe conta por acidente que, não sei, porque eu matei minha mãe, matei minha irmã e matei minhas duas irmãs, que estou aqui neste momento. Oh, sim. PSPs. Splits é como se fossem duas pessoas distintas em uma só. Oh, sim. E lá você pode ver alguém falando de forma completamente normal. Então, de repente, ele se torna uma pessoa totalmente diferente. Sim, nós dizemos isso. Olha, esse Keyor de Mil sombrio. Meu pai, sabe, quando meu pai morreu há alguns anos, ele se tornou meu pai de verdade. Eu tenho seguido ele desde então. Minha vida mudou. Meus primeiros $100 foi ele quem me deu. Meu primeiro isso, ele me deu. Minha primeira vez que sentei em um avião, meu primeiro sei lá o quê. Então, de repente, uma coisa muito diferente, bem diferente. Ocorreu uma significativa divisão. Agora alguém te encontra e te pergunta: você não vai vir ver seu pai? E a pessoa diz: pai, eu só tenho um pai. Meu pai. Eu tenho apenas um pai. Meu pai é o senhor fulano de tal. Quem? Ele está morto. Ele morreu, qualquer que seja. Esse é o único pai que tenho neste mundo. É sim. Isso é fantástico. A mesma pessoa. A mesma pessoa. E você se pergunta o que está acontecendo. Sim. Então você precisa perceber que às vezes há algum problema mental e você nunca deve ter esse tipo de problema mental. Em nome de Jesus, Deus quer mentes estáveis. Não mentes bipolares, não personalidades divididas, não transtornos de personalidade. Existem alguns transtornos de personalidade. Um deles é o transtorno de personalidade borderline. Eles não conseguem ter um bom relacionamento com ninguém. Sim, eles não conseguem ter um bom relacionamento com ninguém. É chamado de borderline porque está chegando a um quadro de doença mental. Sim, todo tipo de transtorno de personalidade. E a pessoa tem um transtorno de personalidade que não é um diagnóstico psiquiátrico formal, mas é de fato um transtorno de personalidade. Quando a personalidade da pessoa interfere nos seus relacionamentos com outras pessoas. É aí que existe um transtorno de personalidade. Doutor, não é verdade? Sim. Você esqueceu suas anotações. Sim. Não sei se estou falando com as pessoas certas ou se eu deveria ir a outro lugar para dizer todas essas coisas. Sim. Sim. Nossa querida princesa Diana. Antes de sua trágica morte, muitas pessoas realmente achavam que ela tinha transtorno de personalidade limítrofe. Sim. Por causa de sua incapacidade de ter um relacionamento normal com o príncipe. Sim. Então você vê, precisamos de estabilidade. Sim. Você não pode enviar um pastor com transtorno bipolar. Um pastor bipolar. Pastor Biper. Sim. Yes, indeed, it is. Absolutely. E você? Sim. Você não pode enviá-lo, homem bipolar, em uma missão. A mesma pessoa. A mesma pessoa irá e dirá: obrigado por me enviar. Obrigado por me enviar. Então, no momento seguinte, a mesma pessoa virá e dirá que está processando você por tê-la enviado. Isso mostra que você o influencia da maneira errada para ir em uma missão do Polo Norte ao Polo Sul. E você vê que eles estão perturbados. E você percebe que há algo mentalmente errado com as pessoas. Sim, sim.
Você sabe, antes de ir para uma missão, você assina um termo de consentimento. Você assina dizendo que está pensando claramente e decidiu ir. E que minha mãe concordou e meu pai concordou. E você assina e seus pais também assinam antes de você ir para qualquer missão. Então, no momento seguinte, você está começando a ver. Quero processá-lo por me enviar. Você não está louco? Estou perguntando se você não é. Você não ficou completamente maluco? Sim, sim. Como é possível que hoje você esteja nadando em água gelada e amanhã esteja nadando em água fervente? Algo não está tocando em alguns fios. Alguns fios estão desconectados. Não podemos, de fato, enviar pastores instáveis. Não podemos enviar homens polares BIP. Esquizofrenia. Um dos sintomas é salada molhada. A pessoa dirá muitas coisas. Certa vez tive um homem com esquizofrenia. Ele costumava ficar na minha rua e vinha de manhã. Ei, ele falaria. Diz que é da Embaixada da América do Sul. Trabalha. Está fazendo. Ele é da CIA. Ele vai falar o dia todo. Ele grita e fala: ó, este homem, o que há de errado com ele? Enquanto isso, ele vai dar as boas-vindas. Sim. Salada molhada. A atitude vai mudar, o rosto vai mudar. Falando muito. São esses que tiram a roupa. Sim, exatamente. Realmente. Uma vez tive um amigo com esquizofrenia. Ele era normal. De repente, ele ficou anormal. 20 e poucos anos. Ele tirou a roupa, começou a falar. Ele disse o nome dele. O nome dele mudou em relação ao que eu disse. Ele ouviu uma palavra de Deus e seu nome mudou de algo para oral. Seu nome agora é oral. E isso é um fato importante. Como uma palavra. Oral. Falado oralmente, de forma verbal e verbalmente. Ele é a palavra ou a palavra. Alguém que estudava comigo na escola. Ele mudou completamente, de repente, de vida. Não é possível enviar esquizofrenia em uma missão. Você precisa de estabilidade. Você não pode ter tanta estabilidade antes de perceber que mudou. Eu amo o Bispo Andrew, agradeço a Deus o Bispo Andrew. Graças a Deus pela esposa dele, prega uma mensagem poderosa. O momento seguinte. No momento seguinte, você está mudando completamente. Atacando, dizendo isso, dizendo palavras, criticando-o. Isso sim é doença mental. Sim. Então, vocês têm pessoas assim em Fiji? Vocês também têm pessoas assim em Fiji? Pensei que fosse só em Gana. The term Ghana is a very short, concise, and significant word that carries a specific meaning within its context. Sim. Então, é realmente muito importante para você, de fato, sim. Não desenvolver uma doença mental como um pastor que está sendo enviado. Sim, de fato, assim, realmente. Não desenvolva nenhuma doença. Sim. Queremos que você esteja estável durante toda a missão. Agora, uma das coisas sobre doenças mentais. 2 sintomas. Primeiro, eles ouvem vozes, por exemplo, entre outros. Então, quando as pessoas estão ficando mentalmente loucas, elas ouvem vozes falando com elas em suas mentes. Eles eram normais antes das vozes chegarem. Um dia perguntei a um membro da minha igreja, ela tinha pensamentos negativos. Então, um dia, pensamentos negativos viraram vozes. Ele disse: Jesus, eu ouço falando. E você vê pastores instáveis. Agora eles estão dizendo que o Espírito falou com eles. O Espírito disse para eles atacarem aquilo que impôs as mãos sobre eles.
que orou por eles e os abençoou. Agora eles estão ouvindo novas vozes. Mentalmente instáveis. Diga ao seu vizinho: vizinho, eu sou estável. Então, o quarto motivo pelo qual você precisa de muita lealdade e estabilidade é para ter uma grande equipe ministerial, uma mega igreja e um ministério duradouro. Amém. Todos digam: grande equipe ministerial. Equipe ministerial. Mega igreja. Mega igreja. E uma recompensa completa. E uma recompensa completa. Então, quando eu envio você, espero que você forme uma grande equipe. Uma grande equipe. Equipe estável. Eu tenho uma grande equipe. O Bispo Andrew faz parte da minha equipe. O Bispo Chris faz parte da minha equipe. Todos os pastores, Joshua faz parte da minha equipe. Todos os outros pastores fazem parte da minha grande equipe. É somente através da lealdade e da constância que posso ter uma equipe tão grande. Assim, minha equipe das Ilhas Salomão, minha equipe de Samoa, minha equipe de Fiji, minha equipe da Caledônia. Todos esses fazem parte da equipe. Homens de mente estável. Não homens que estão ficando loucos. Você quer um pastor louco? Ah, sim. Quando você vê alguém, e eu posso dizer isso, posso comparar algumas das coisas que vi a doenças mentais. Sim, porque eu tinha um amigo com quem trabalhava de perto que enlouqueceu. E ele desenvolveu o que chamamos de esquizofrenia. O nome dele era Oral. Não conseguimos convencê-lo. Não conseguimos convencê-lo de que esse não é o nome dele. Ele abandonou a escola, assim como eles abandonam a igreja. Eles são convencidos por delírios. Você não pode convencê-los. Eles ouvem vozes. Eles dizem que o Espírito Santo falou com eles. É como uma doença mental grave. E, de repente, uma pessoa que estava indo muito bem na escola comigo agora tinha uma vida mental completamente arruinada e desestruturada. Completamente maluco. Não sei se você já teve um amigo assim, mas eu já vi isso antes. E vejo isso no ministério também. Pessoas que eram normais, seguindo em frente, e de repente mudam, e você se pergunta: o que é isso? Como uma pessoa pode andar assim por tanto tempo e de repente se transformar em um ser humano diferente? E hoje esse cara está completamente maluco. Encontrei outro amigo meu, quando vi o rosto dele estava inchado. Tinham dado a ele injeções mentais e ele ficou inchado. No sol você vê que eles incham.